Okay, I'll just make a couple of comments. Gostaria de fazer alguns comentários. Yeah, I was asked about the passage in 2 Thessalonians chapter 2. Foi me perguntado a respeito da passagem em 2 Tessalonicenses And how it 2 relates to those who will be saved in the tribulation. e o quanto isso está relacionado àqueles que serão salvos na tribulação. The Apostle Paul is writing to the Thessalonians who are confused about the tribulation period and the church's relationship to it. E o apóstolo Paulo está escrevendo àqueles que estão confusos com relação à tribulação, ao período da tribulação e como Cristo agirá. And he tells them, look, that day is not present, the tribulation is not present unless the man of sin has been revealed. Ele falou, e esse dia não acontecerá antes que o homem do pecado seja revelado. Okay? So if someone says, I can tell you who the man of sin is, then just reject them because they are false prophets. Então, a menos que alguém possa lhe dizer de quem é o homem do pecado, rejeite porque é um falso profeta. So the Antichrist is not going to be revealed until the tribulation. E assim o anticristo não será revelado até a tribulação. In verse 6, E no verso 6, he mentions the restraining ministry of the Holy Spirit. ele menciona o ministério restringente do Espírito Santo And he says, now you know what is restraining. e diz, e agora, no verso 6, sabeis o que o detém. There is something that prevents the Antichrist from appearing now. Há algo que impede o anticristo de aparecer agora, And that's the Holy Spirit. e é o Espírito Santo. And the Holy Spirit will restrain evil to such an extent that the Antichrist cannot be revealed while the church is here. E o Espírito Santo restringe o mal de tal forma que o anticristo não pode atuar agora. He says so that the Antichrist, this man of lawlessness, can be revealed in his own time. Ele diz para que ele seja revelado somente em ocasião própria. He says in verse 7, the one who now restrains will do so until he's taken out of the way. E ele diz no verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Now there is much evil in the world today, but things are not so bad as they could be. Então, há muito mal no mundo hoje, mas a coisa não chegou ao ponto em que poderia chegar ainda. There are certain restraints on man's ability to express evil. Há certas restrições à habilidade do ser humano de expressar o mal. Because things will get very bad and the Holy Spirit says, stop, that's enough. Porque as coisas vão ficar muito ruins e chega um ponto em que o Espírito Santo fala, até aí só. But the time will come when this restraining ministry of the Spirit is removed. Mas haverá o tempo em que essa restrição do Espírito será removida. And this will happen when the church is removed. E isso vai acontecer quando a igreja for removida. Now, some people have said, well, if the Holy Spirit is removed, then he's not going to be present in the tribulation. E alguns dizem assim, se o Espírito Santo vai ser removido, então ele não estará presente na tribulação. Not true. Isso não é He verdade. will be working in the tribulation. Ele estará trabalhando na He's the tribulação. one that gives understanding about the gospel message. Ele é o que dá a compreensão He da is mensagem the do agent Evangelho. of regeneration. Ele é o agente da regeneração. In the Old Testament, people had to be born of the Spirit. No Velho Testamento, as pessoas tinham que nascer do And Espírito. that's what Jesus told Nicodemus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. You have to be born of the Spirit. Você precisa nascer do It will Espírito. be the same in the tribulation. Será o mesmo na tribulação. So the Holy Spirit will have ministries, but they'll be different from what they are today. E assim o Espírito Santo terá ministérios mais diferentes dos de hoje. And he is not going to be restraining evil. E ele não vai restringir o mal. And as a result, almost 3/4 of the earth's population
will die in a 7-year period. E como resultado, quase 3/4 da população do planeta todinho vai morrer nesse período de 7 anos. Now, we can't comprehend those numbers, I don't think. Eu não acho que nós sejamos capazes de compreender esses números. For example, if there are 8 billion people on planet Earth, Por exemplo, se há 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, 6 billion will die in 7 years. 6 bilhões morrerão em 7 anos. We just can't comprehend. A gente não consegue alcançar isso. But he says in verse 8, after the one who restrains is taken out of the way, then the lawless one will be revealed. Mas no verso 8 diz que depois que aquele que o restringe é tirado, então será de fato revelado o iníquo. As long as the church is here, the Antichrist cannot be revealed. Enquanto a igreja está aqui, o anticristo não pode ser revelado. But once the church is gone, Mas uma vez a igreja tendo ido then the embora, coming of the lawless one is according to the working of Satan. o aparecimento então do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Satan will be free to express whatever he wants on planet Earth. Satanás estará livre para expressar o que ele quiser no planeta Terra, Except where God has sealed certain ones that Satan can't kill them and so on. exceto pelo fato de que, por exemplo, Deus selou alguns e ele não pode tocá-los e coisas desse But he tipo. says in 2 Thessalonians 2:9, Mas em 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim: that this Antichrist will come with power, signs, and lying wonders. diz que esse anticristo virá com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, With all unrighteous deception among those who are perishing. e com todo engano de injustiça aos que perecem. You see, we have lying wonders, we have unrighteous deception. Então nós temos can you return, please? Nós temos os prodígios de mentira, os sinais. And why are they perishing? E por que eles estão perecendo? Because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Was the truth available? Yes. A verdade estava disponível? But Sim. they rejected it. Mas eles a rejeitaram. And what are they seeing instead? The lying wonders, unrighteous deception. E essas mentiras, esses enganos. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. What's the lie? Qual é a mentira? That the Antichrist is God. De que o anticristo é Deus. That worshiping Him is going to give you whatever it is you want. De que adorá-lo lhe dará tudo o que você quiser. This is not saying that those who rejected Christ at the end of the church age cannot be saved in the tribulation. Isso não está ensinando que aqueles que rejeitaram a Cristo no final da era da igreja não se converterão durante a The tribulação. Bible says that a great multitude will be saved in the tribulation. A Bíblia diz que uma grande multidão será salva na But there are tribulação. also many who are going to perish because they rejected the truth. Mas a Bíblia diz que também haverá muitos que perecerão porque rejeitaram a verdade. And because they have already rejected the truth, God sends them this strong delusion. E porque eles já rejeitaram a verdade, Deus lhes envia uma grande operação de erro. And this is not something new in this period of time. Isso não é algo novo nesse período de tempo. This is something that we discover throughout the Bible, Isso é algo que nós descobrimos por toda a Bíblia, where God presents truth to people, and if they reject it, God says, fine. em que Deus apresenta a verdade às pessoas e eles rejeitando, Deus diz: então tá bom, I'll give you something else eu vou to te dar believe.
algo diferente para I'll você send you acreditar a false então. prophet. Eu vou te mandar um falso You profeta. don't want my word? Você não quer minha palavra? Then I will allow false prophets to come in. Então eu vou permitir que falsos And profetas they're going to tell venham. you lies. E eles vão lhe dizer mentiras. That sounds very harsh. E isso parece ser muito duro. But you see, God gives man the ability to choose. Mas Deus dá ao ser humano a habilidade de escolher. This is the whole revelation that we find in Romans chapter 1. Essa é a revelação completa que encontramos em Romanos capítulo 1. And I think if we get a hold of what Paul teaches in Romans 1, it should answer many questions for us. E eu penso que se nós nos apegarmos bem ao que está escrito em Romanos capítulo 1, isso nos permitirá entender muitas coisas. Romans chapter 1 verse 18. Romanos 1:18. The wrath of God is revealed from heaven. A ira de Deus se revela do céu. The unbeliever knows that there is a God who is a holy God. O descrente sabe que existe um Deus, que é um Deus santo. All people know this. Todas as pessoas sabem And they disso. know that they are guilty before this holy God. E sabem que são culpadas And perante esse Deus therefore they santo. know that they deserve God's judgment. E portanto sabem que merecem a condenação de Deus. And Paul says, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Do they have the truth? Eles têm a verdade? Yes. Sim. But they suppress it. Mas eles a detêm, a They're trying to push suprimem, it down. tentam empurrar para They don't baixo. want it out there in front of them. Eles não querem essa verdade bem em frente They want to deles. push it down. Eles querem empurrar para But baixo. this is not a sincere seeking for truth. It says they are suppressing it in unrighteousness. Mas essa não é uma busca sincera pela verdade, porque diz que eles a detêm na injustiça. Verse 19. Verso 19. Because what may be known about God is manifest in them, for God has shown it to them. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. God has shown this to the unbeliever. Deus mostrou isso ao There incrédulo. are things about God that everyone knows. Há coisas sobre Deus que todos sabem. God reveals himself to the human race. Deus se revela à raça humana. It doesn't matter if it's some Indian out in the jungle, Não importa se são indígenas lá na some floresta atheist in communist lands, ou ateus nas terras comunistas, or someone born in the midst of a Muslim culture or a Buddhist culture. ou alguém nascido entre os muçulmanos ou os budistas. It doesn't matter. Não importa. God reveals himself to the human race. Deus se revela à raça humana. That's what it says. God has shown it to them. É o que está escrito aqui. Deus se manifestou a eles. Since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. You get to see the invisible. Você consegue ver o invisível. We can't see the attributes of God, Nós conseguimos ver os atributos de but we can Deus, see them in the sense that we have some idea or comprehension. no sentido de que nós conseguimos ter alguma ideia ou compreensão. And so by looking at the universe around us, we come to understand certain things about God. E assim, ao olhar pelo universo ao nosso redor, nós conseguimos compreender algumas His coisas a eternal respeito de power Deus. and Godhead. O seu eterno poder e a sua divindade. Okay, we see here that God is eternal. Vemos aqui que Deus é eterno, He has power. ele tem poder. And I look at the universe. Dá uma olhada no universo. I know that it was created, Eu sei que foi criado. and there had to be power. E só havendo muito poder And para also isso. Godhead. E assim também a divindade. I know there is a God. Eu sei
que há um Deus. I know that there is a creator. Eu sei que há um Criador. And I understand certain things about this creator. E eu compreendo algumas coisas a respeito desse He's a Criador. holy God, Ele é um Deus santo and I'm not holy. e eu não sou santo. I deserve judgment. Eu mereço condenação. So I know these things. E assim eu sei essas coisas. In verse 21 it says, although they knew God, O verso 21 diz: porquanto tendo conhecimento de Deus. did they know God? Então, eles conhecem Well, Deus. let's go back to verse 20. It says they are without excuse. Voltando ao verso 20 ainda, diz que eles são indesculpáveis. Nobody has an excuse. Ninguém tem uma They desculpa. cannot say, oh, I didn't know. Eles não podem dizer, eu não They sabia. cannot say, oh, I never heard. Eles não podem dizer, eu nunca They ouvi. cannot say, God, you were unfair. I didn't have a chance. Não podem dizer, Deus, o Senhor é injusto, eu não tive uma Everybody oportunidade. in the world has equal opportunity for salvation. Todo mundo, no mundo inteiro, tem uma oportunidade igual de salvação. Doesn't matter how remote you are, Não importa o quanto você esteja isolado no mundo, because it says they knew God, porque diz que eles conheceram a but Deus, they didn't glorify Him as God. mas não o glorificaram They como were not Deus. thankful for the revelation. Não foram gratos por essa And revelação. so they became empty in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. E assim se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Professing to be wise, they became fools. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. And they changed the glory of the incorruptible God into an image. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Man creates God in his own image. É o ser humano criando Deus à sua própria imagem. I don't like the God who revealed himself, so I'm going to make up my own. É assim, eu não gosto do Deus que se revelou, então eu vou fazer um Deus meu. And so he says in verse 24, God gave them up. E no verso 24, então diz, por isso Deus entregou. God says, go ahead. Deus disse, vá em frente. You want to reject my revelation? Do what you want. Quer rejeitar minha revelação? Então faça o que quiser. They exchanged the truth of God for the lie. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Did they have the truth? Eles tinham a verdade? Yes. Sim. But they exchanged it for the lie. Mas eles a mudaram por mentira. And therefore God gave them up. E assim Deus os entregou. He says it again. E ele diz de novo. You want to reject God's revelation? God says, go ahead. Quer rejeitar a revelação de Deus? Vá em frente. In verse 28, E verso 28. they did not like to retain God in their knowledge. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Did they have God in their knowledge? Eles tinham Deus no seu conhecimento? Yes. Sim, But they didn't want him there. mas eles não o quiseram. So God gave them up. E assim Deus os entregou. If any member of the human race Se qualquer membro da raça humana wants to be rightly related to the God who reveals himself, quer se relacionar propriamente, corretamente com o Deus que se revela, God will give them gospel information. Deus lhes dará informação do Evangelho. Somehow, in some way, God will give them gospel information so they can be saved. De alguma forma, de alguma maneira, Deus lhe dará a informação do Evangelho para que sejam salvos. Talvez envie um missionário. He may bring them out of their place of corruption. Pode lhes trazer para fora do seu local de corrupção. We have thousands of Iranians who left their country and came to Ukraine. Temos milhares de iranianos que saíram da sua terra e vieram para a Ucrânia. Now that's a Muslim country. E é um país muçulmano. Hundreds upon hundreds of Muslims have become Christians in Ukraine.
Centenas e centenas de muçulmanos se tornaram cristãos na I Ucrânia. believe God brought those people out of that Muslim culture so they could hear the gospel and be saved. Eu acredito que Deus os trouxe daquela cultura muçulmana para poderem ouvir o evangelho e serem salvos. Now, we're living in a place where many people get to hear the gospel and they reject it. Nós moramos num lugar onde muitas pessoas têm a oportunidade de ouvir o evangelho e rejeitam. But do people in this country have a greater opportunity to be saved than people, let's say, that live up in the Amazon jungle? Mas as pessoas nesse país têm uma oportunidade maior, digamos, do que aqueles que moram lá na selva amazônica. No. Não. Why? Por quê? Because if people want to know God and be rightly related to Him, He will give them the information they need. Porque se as pessoas quiserem saber de Deus e terem o relacionamento correto com Ele, Ele vai lhes entregar o evangelho. See, Paul says maybe they are groping, trying to find God. E Paulo diz, talvez eles estejam tateando, tentando encontrar a Deus. And if they are, E se eles estão, He's not far away. Ele não está distante. People in every generation As pessoas em cada geração have the opportunity to be saved. têm a oportunidade de serem salvos. Maybe you grew up in a home of atheists or idolaters. Talvez você foi criado num lar de ateus ou idólatras. You can be saved. Você pode ser salvo. Or perhaps you have children and they are born into a Christian family Ou talvez você tem filhos e eles nasceram numa família cristã and they reject the gospel. e eles rejeitam o evangelho. Does that ever happen? Isso acontece? Oh, yes. Sim. Yes. You see, God is fair. Veja, Deus é justo. God is a God of justice. Deus é um Deus de justiça. So God will send a lie to certain people, but they have already rejected God's truth. E dessa forma, Deus enviará mentira a certas pessoas, mas essas pessoas já rejeitaram a verdade de Deus. But for those who desire to be rightly related to this God, Mas aqueles que querem se relacionar com esse Deus da maneira correta, in some way, de alguma forma, God will give them the information. Deus lhes dará a informação. Jesus said in John 7:17, if any man desires to know, he shall have the doctrine. Jesus diz em João 7,17: se algum homem desejar saber, vou ler aqui, ele falou para ler agora. He shall know concerning the doctrine. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. So, all right, we had that question. All right. I was also asked tonight, we don't have time to do it tonight. Nós não vamos ter tempo de fazer hoje à noite, But tomorrow night, mas amanhã à noite we will address this subject of how do these unconditional covenants to Israel relate to the church? amanhã à noite nós vamos ver o quanto essas alianças incondicionais do Antigo Testamento estão relacionadas à igreja. And specifically the new covenant. E especificamente a nova aliança. Because the Bible says that God made the new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Porque a Bíblia diz que Deus fez a nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, Not with the church. não com a igreja. And yet we break the bread E entretanto nós partimos o pão and we say, this cup is the new covenant in my blood. e dizemos, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. How do we understand that? Como compreender isso? Well, tomorrow night we will look briefly at the Davidic covenant and the new covenant. Então amanhã nós vamos rapidamente dar uma olhada na aliança levita e na nova aliança. And then we will talk about when and how these covenants will be fulfilled. Então vamos ver quando e como essas alianças serão cumpridas. Okay.
So it should be interesting tomorrow. Então, acho que vai ser interessante amanhã. Oh, I know what I was going to tell you. Ah, já lembrei o que eu ia dizer a vocês. Last night I said that Jacob's name was changed to Israel, which means Prince of God. Ontem à noite eu lhes disse que o nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa Prince of God. Yes. Príncipe de Deus. And people were coming and saying, but my Bible says it means wrestled with God or something like that. E as pessoas vieram até mim para dizer assim, mas a minha Bíblia diz que lutou com Deus ou alguma coisa assim. So there was some confusion. What does this name mean? E aí houve uma certa confusão. O que é que significa esse nome? Well, I spent a couple hours trying to research this today. E aí eu passei algumas horas procurando pesquisar isso hoje. You know what I found? Sabe o que eu descobri? Nobody knows Ninguém sabe. for sure. Ao certo. I was surprised. E eu fiquei surpreso. In all my life, I was taught, and I have taught that Israel means Prince of God. Porque a minha vida toda foi me ensinado e eu ensinei que Israel significa príncipe de Deus. And then we have those who say, no, it means one who wrestled with God or whatever you have. E aí nós temos aqueles que dizem que não, é alguém que luta contra Deus, ou seja lá o que você tiver aí. The Jewish Study Bible A Bíblia de Estudo Judaica says the etymology of the word Israel is uncertain. diz que a etimologia da palavra Israel é incerta. A good guess, E uma boa estimativa God rules. é Deus governa. So that they're asking what the name Israel originally meant. E aí perguntaram o que o nome Israel significa originalmente. And why did they choose that name for the modern state of Israel? E por que escolheram esse nome para o estado moderno de Well, Israel? we know that Jacob wrestled with God, E nós sabemos que Jacó lutou com Deus. and God said, your name will no longer be Jacob, but Yisrael. E Deus disse: o seu nome não mais será Jacó, mas será Israel. So I read a lot about names that have God in them. E aí eu li muito a respeito de nomes que têm Deus neles. Like Jeremiah, Por exemplo, Jeremias, Daniel, Daniel, Jehoshaphat. Josafá. Okay, in all of those, there's some name of God. E em todos eles tem algum nome de Deus. Well, how do they work? E como é que funciona? So there was a long study about that. E aí houve um longo estudo a respeito disso. One interpretation says Uma interpretação diz that the root que a raiz should be interpreted deve ser interpretada rule like a prince. a um governante ou governar como um príncipe. Others have suggested that it comes from a root that means fair. Outros sugerem que a raiz é justo. And the name would mean something like God is just. E então o nome seria alguma coisa do tipo Deus é justo. But then there are others who say the root means to struggle or to fight. Mas aí outros dizem que a raiz significa esforçar-se ou lutar. And so that Israel means E assim Israel significaria God fights. Deus luta. Well, why would people want to be known as Israel? Então por que as pessoas querem ser conhecidas Because como they would Israel? want people to know our God fights for us. Porque eles querem que as pessoas saibam, o nosso Deus luta por nós. And so the people of Israel believed that God was fighting their battles, especially when they took the Ark of the Covenant with them into battle. E assim, o povo de Israel quer que saibam que Deus luta por eles, especialmente enquanto eles levavam a Arca da Aliança. So what does Israel mean? Então, o que é que Israel significa?
We don't know for sure. Nós não sabemos ao certo. God fights, Deus luta, Prince of God, príncipe de Deus, God rules. Deus governa. I don't know. Eu não sei. All right. Well, we're going to pause here. Então nós vamos pausar aqui. Come tomorrow. It should be interesting. Volte amanhã, vai ser interessante. All right, let's pray. Vamos orar. Thank you, Father, for revealing your word to us. Obrigado, Pai, por revelar a tua palavra a nós. We know that you want us to understand it, Nós sabemos que o Senhor quer que compreendamos, but there are a lot of things that we don't understand. mas há muitas coisas que nós não Some things that compreendemos. confuse us. Há algumas coisas que nos confundem. I pray that your Holy Spirit will help us to sort things out so that we can have a better understanding of your plan and your purpose. Ó Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo nos venha fazer compreender para que tenhamos uma melhor compreensão do Teu plano And we might use these things to better serve you. e possamos usar essas coisas para Te servir melhor. I thank you that you are a God who is fair. Obrigado porque o Senhor é um Deus que é justo. You always do the right thing. O Senhor sempre faz a coisa certa. And I thank you that you are a holy God in whom is no sin or unrighteousness. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus santo em quem não há injustiça. And therefore we can trust your decisions. Portanto, nós podemos confiar nas Suas decisões. And I thank you that you're a God of love. E eu agradeço porque o Senhor é um Deus de amor. And out of this you've provided salvation E por isso o Senhor nos proveu a salvação and all blessings for us. e todas as bênçãos para nós. May we grow in our knowledge and appreciation of these things. Que nós cresçamos no conhecimento e apreciação dessas coisas. I pray that you'll give us good rest tonight. Pedimos que o Senhor, por favor, nos dê bom descanso essa noite That we'll be ready to serve you tomorrow. e que estejamos prontos para Te servir amanhã. I ask these things in Jesus' name. E agradeço essas coisas em nome de Jesus. Amém.